Beleza, pessoal? Aqui é o Dream Beck mais uma vez trazendo mais um vídeo aula para vocês. Nessa estratégia, Max está utilizando os rompimentos nas máximas e mínimas das velas, tá? Então, como que vai ser esse comportamento aqui que a gente vai estar utilizando? Deixa eu estar minimizando aqui essa questão aqui das velas. O que a gente vai estar verificando aqui a partir da nossa explicação, tá? Então, basicamente, o que você vai ter que verificar lá no tempo gráfico de 5 minutos. No tempo gráfico de 5 minutos aqui, a gente vai estar, por exemplo, nesse padrão de alta, a gente vai estar verificando o rompimento, tá? Então, aqui você só pode estar entrando em apenas dois tipos de padrões de alta e dois tipos de padrões de baixa. Vou estar passando para vocês aqui os dois primeiros padrões de alta, tá? Então, primeiro você tem essa vela de alta e ela não consegue romper o preço máximo aqui, tá? Da vela, aqui é máximo, aqui é mínimo, tá, pessoal? Então, nessa questão, máximo e mínimo serve tanto para a vela de alta quanto para a vela de baixo, tá? Aqui é fechamento e aqui é abertura. Já para a vela de alta, aqui é abertura e aqui é fechamento, mas aqui continua sendo máxima e aqui continua sendo mínima, tá? Então, só para explicar para vocês como o andamento aí da questão. Então, basicamente aqui essa primeira vela de alta ela não consegue romper nosso preço máximo e vem a segunda já consegue romper. A partir daí a gente vai estar entrando comprado aí, tá? E vamos lá. O outro padrão é quando a vela, né, de alta ela já consegue romper de primeira aí, né, a máxima dessa vela anterior de baixa, tá? E confirmando com mais uma vela de alta que a gente vai estar entrando aí, ok? Na terceira vela. Beleza. Na de baixa, pessoal, já é o oposto, tá? O oposto aqui. Então você vai ter que a vela de alta, tá? Aqui você tem a primeira vela de baixa que não consegue romper o preço mínimo, tá? Da vela anterior de alta. E você tem essa vela aqui, a segunda vela de baixa que já consegue romper, tá? Esse outro padrão ele já consegue romper de primeira ali nosso preço mínimo, tá? E confirmando com mais uma vela aí, tá? Então você vai estar entrando na terceira vela aí, beleza. A reversão como que vai ser? Você, beleza, tá no seu padrão de alta e agora você tem que estar prestando atenção no tempo gráfico de 1 minuto, tá? Então tempo gráfico de 1 minuto que a gente vai estar verificando. A partir daí vai ser a seguinte questão, tá? Se acontecer no tempo gráfico, então por exemplo, vou estar explicando um padrão de alta e um padrão de baixo, tá? Então você entrou comprado lá no padrão de alta em 5 minutos, tá? E aqui você tem, né, vários tipos de velas lá no M1, correto? Então, e o que houve? Houve o seguinte, nós tivemos aqui uma vela lá no M1 que conseguiu romper, tá? Então existe aí dois tipos de comportamentos, tá? Que às vezes o que acontece esse outro comportamento você tem aqui, tá? Às vezes confirmação dessa vela de baixa, como também você tem aí confirmação de uma vela de alta. Independentemente, ambas tiveram aí rompimento e não conseguiram voltar, tá? A partir daí o mercado ele tem probabilidade de estar caindo. Então se você entrou comprado, você vai sair e entrar vendido, tá? Já no padrão de alta, você entrou vendido lá, ok? Depois que ele rompeu, né, o nosso ponto mínimo ali da vela anterior de alta. Aqui você vai ter vários tipos, né, de velas de alta, correto? E aqui, né, de baixa, me perdão, tá? Perdão. Aqui você vai ter vários tipos de velas de baixa, certo? Então, um exemplo que você tem o preço máximo dela e acontece aí do mercado romper, tá aí confirmar, ou também, né, ele rompe aqui e te confirma uma vela de baixa aí, tá? Depois do rompimento, que também não consegue voltar naquele rompimento. Então a gente entraria comprado aqui, tá? Em relação a FIBO, né, a gente vai estar utilizando a FIBO apenas para algo, então vai estar botando 0% dela aqui e no fechamento da segunda vela o 61%, aqui na abertura dela é aqui a mesma coisa, 61%, nos padrões lá é a mesma coisa, você vai estar botando no fundo e no fechamento da segunda vela, tanto o padrão de alto quanto o padrão de baixo, tá? Então aqui nós estamos aqui no gráfico aqui da B3, tá? Futuros, tá? Então você vai estar trabalhando aí na questão, serve também para Forex, tá? Então vou estar passando essa explicação para os três tipos de mercado, tá? Tanto a B3, que é o futuros, criptomoedas, tá? Que hoje também tem o futuros também nela e o Forex, tá? Então vou estar passando aqui uma moeda muito padrão, muito conhecida, né? Euro e dólar, mas você pode fazer isso qualquer coisa, USD, JPY, qualquer outra coisa, tá? Vai depender de você e qual paridade você já está acostumado a entrar, tá? Então eu vou estar verificando que vocês, por exemplo, aparece aqui o padrão
de baixa, então você pode ver que a primeira vela não consegue romper o nosso ponto mínimo, ok? Mas a segunda já consegue romper. Então a partir daí eu já colocaria aqui no ponto topo, né? E até jogaria aqui a nossa mínima. Pode ver que o mercado foi lá direto, ok? Então eu quero mostrar para vocês aqui quando o mercado não respeita, tá, pessoal? Então aqui, por exemplo, a gente entraria comprado aqui, correto? E você pode ver por que eu entraria comprado. Eu entraria comprado porque primeiro não rompeu, mas a segunda conseguiu romper, tá? O nosso ponto de máxima aí. Entraria comprado, tá? A partir disso aí, a nossa verificação seria da seguinte questão, tá? A gente jogaria lá pro M1, tá? O tempo gráfico de 1 minuto. A gente vai estar verificando aí o que aconteceu com o mercado, tá? Se você prestar atenção que você tem um rompimento dessa vela de baixa, rompendo aqui a nossa mínima e também confirmando abaixo, tá? Então aqui a gente entraria aqui, tá? Vendido. Aí você pode estar dobrando aí a relação do seu capital. Então aqui você viu que o padrão de alta não foi respeitado, tá? Então a gente entraria aí na reversão, tá, pessoal? Vamos estar vendo que um padrão aqui de alta que o mercado também não respeita. Então, por exemplo, aqui nós temos, não, aqui, ó, pode ver aqui também, pessoal, que formou o padrão de baixa, porém ambos aqui, nem a primeira nem a segunda vela foi capaz de estar rompendo o nosso ponto mínimo, tá? A nossa região mínima aqui dessa vela anterior de alta, então a gente não entraria vendido aí, tá? Aqui a gente já entraria vendido, você pode ver que a primeira vela já conseguiu romper a mínima da vela anterior de alta, ok, correto, mas se você ver nesse gráfico parado aqui, o mercado também ele não volta a cair, ele não continua caindo, tá? Então você pode ver que mesmo jogando uma FIBA aqui, né, 0% até o 61, nós temos aqui que o mercado ele não foi lá no nosso alvo, tá? Sei que depois pode pensar assim, daqui a uns tempos o mercado for, o mercado não foi lá, não adianta ficar segurando a entrada, tá, pessoal? Então o que a gente vai estar fazendo? A gente entrou vendido, já corre lá o tempo gráfico de 1 minuto, tá? Que a gente vai verificar uma questão, tá? Tá? Verificando agora, gente, vamos verificar aqui a questão. O que a gente tem que prestar atenção aqui? Ó, você pode ver que na próxima vela que o mercado acaba rompendo o ponto máximo aqui, tá? Dessa vela anterior de baixa. Ele rompeu, não só rompeu, como também confirmou. Então a gente entraria aqui também comprado, pessoal. Ó, a gente entraria comprado. Pode ver lá que deu certo, correto? Então, segue o barco. Então, tanto essa reversão de alto e de baixo que eu mostrei para vocês, é só você seguir esse padrão, tá? Não tem erro, não é uma estratégia, pessoal, também 100%, tá? Não existe essa questão de você ter porque o mercado é uma variável. Tem padrões que tem probabilidade maior de assertividade, tá? A parada aqui é você encontrar um método. A partir desse método que eu estou disponibilizando para você da estratégia Max, você vai se adaptando com algo melhor. Então, por exemplo, passei alguma informação, você adquiriu e pode estar jogando algum detalhe dessa estratégia, um detalhe desse método aqui, para o método que você utiliza, para a sua estratégia que você utiliza aí diariamente, tá? Então, sempre tem que estar prestando atenção nos detalhes para que as coisas continuem. Então, por exemplo, pegou esse padrão de alta aqui, a gente entraria comprado, você pode ver que o mercado não foi no nosso alvo, tá? Aqui nem precisa de fio para estar sabendo isso, que ele não foi, tá? Ele não foi no nosso alvo é 100% da FIBA e não foi isso, tá? Então a gente jogaria aqui para o M1. Então, pessoal, você está no seu gráfico lá, no ao vivo lá, apareceu o padrão de alta, primeira vela rompeu o máximo da vela anterior de baixo? Não. Espera a segunda e a segunda rompeu, beleza, a gente já está comprado. Você já joga direto já para o tempo gráfico de 1 minuto para vocês verificarem como que a vela vai estar se comportando, tá? Então aqui o que a gente tem aqui, ó, preste atenção. Você tem essa primeira vela que a gente entrou comprado, foi uma vela que finalizou de baixo já rompendo a nossa vela anterior de alta aqui, o mínimo dela, e acabou confirmando. Você pode ver que essa confirmação que teve aqui não foi uma confirmação com uma vela de baixo, tá? Foi uma confirmação igual lá da introdução que eu passei para vocês. Finalizou de alta, não tem importância, a gente vai estar entrando aqui também vendido. Você pode ver que o mercado aí caiu, tá, pessoal? Então sempre tem que prestar atenção nesses detalhes, tá? Porque os detalhes que fazem a diferença, tá? Estamos aí com vocês unidos aí nessa questão, tá? Então vamos sempre estar prestando atenção nos detalhes. Aqui, por exemplo, nós temos outros pontos aqui muito bacanas aqui que a gente vai estar entrando. Aqui também é outro padrão aqui também, ó, de alta. Primeiro não rompeu, o segundo não conseguiu romper o nosso ponto máximo ali. Tá? Então aqui, por exemplo, o mercado também não rompeu, pode ver que agora ele teve um pouco de dificuldade aqui, ela acabou finalizando de baixo. Aí a gente iria continuar comprado, mas essa vela aqui de baixo, ela acabou rompendo aqui essa vela anterior de alto mínimo dela e acabou confirmando. Então a gente iria sair de comprado ali, a partir de agora a gente estaria entrando vendido, tá? Então aqui, isso para B3, pessoal, tá? Então serve também aqui, por exemplo, deixa eu só apagar aqui nossas ferramentas que a gente fez. Se você levar em consideração também para a criptomoeda aqui, estou especificamente aqui
eu tô aqui no Bitcoin, tá? Aqui é a mesma coisa, pessoal. Por exemplo, aqui você tem aqui, né? O mercado acabou o mercado acabou te dando a oportunidade aqui, né? Ele foi direto lá no alvo, graças a Deus não teve nenhuma complicação perante isso aí, tá? Então aqui agora olha só a dificuldade que o mercado teve. Não sei se ele chegou aí no nosso ponto gráfico, não chegou, tá? O ponto que eu tô dizendo é esse aqui, a gente já veio vendido por causa dessa vela de baixo. Aconteceu o padrão de baixo, primeiro não conseguiu romper a vela anterior de alta, né? O mínimo dela, essa aqui já conseguiu, a gente entraria vendido. Vamos estar jogando aqui pro tempo gráfico aqui de 1 minuto. Você pode ver aqui a relação do mercado, a gente estaria vendida, terminou até de baixo aqui, porém, né, nós tivemos aí essa vela de alta que acabou rompendo aí nosso preço máximo e acabou confirmando. Então a gente entraria aqui botando. Então aqui a gente acabou botando aqui, né, jogando o preço máximo que ela acabou indo lá pro nosso alvo, tá pessoal? Então basicamente é isso, sempre estamos prestando atenção nos detalhes, correto? Para que você verifique certinho os comportamentos das velas, tá? Questão de doji, pessoal. Então caso acontecer tanto doji de alto quanto doji de baixo, na primeira ou na segunda vela, pessoal, imprescindível, não entrem, tá? Isso não é, tá? Então vou até desenhar aqui para vocês, isso não é, recomendado. Então por exemplo aqui, né, num padrão de alta, você tem um doji, aí depois vem a outra vela já rompendo. Falei, o mercado preço por não entra. Então aqui serve também até para o padrão de baixo também. Você entrou, né, aí a primeira não conseguiu porque deu doji, a segunda conseguiu, não entra assim, tá? Ambas as velas tem que ter corpo, tá? Não doji, tá? A experiência própria que eu falo para vocês. Aqui agora pro Forex, tá? A mesma coisa, pessoal, não muda nada. A estratégia funciona em todo tipo gráfico, tá? Então aqui, por exemplo, você tem a primeira vela, a segunda vela conseguiu romper aqui a nossa mínima da vela de alta, né? Ó, o mercado acabou indo lá de primeira. Vou estar mostrando para vocês aqui alguns pontos onde o mercado ele não respeitou, tá? Então aqui, por exemplo, eu tô no euro e dólar aqui, a primeira vela conseguiu romper aqui o nosso ponto máximo, a gente entraria comprado ali, porém o mercado ele não foi no nosso alvo, ó. Então, por exemplo, pode ver que o mercado volta a cair. Ó, você pode ver aqui muito bem disso, então a gente entraria vendido, comprado aí, tá? Vamos ver agora o motivo que fez o mercado voltar a cair, ó. Aqui foi um ponto muito delicado, pessoal, aqui, tá? Ó, você pode ver que ela rompeu, essa vela rompeu aqui, essa vela anterior aqui, infelizmente foi um doji e essa aqui acabou confirmando, tá? Então você prestando atenção aí, confirmou bem light. Caso aqui você ficasse em dúvidas, você sai dessa operação que aqui ela acabou te confirmando também. Poderia entrar vendido aqui sem problema nenhum, tá? Então são circunstâncias que você tem que estar prestando atenção. Vamos olhar outros modelos aqui, por exemplo, um padrão de baixa que o mercado não respeitou. Aqui a mesma coisa também, assim, entraria vendido, porque a primeira, né, essa primeira já conseguiu romper a vela anterior de alta, né, a mínima dele. E só que o mercado não respeitou, tá pessoal? Então basicamente é isso. Ó, você tem a vela que a gente entrou vendido lá, né, na terceira vela lá, que ele já rompe de primeiro e já vai lá desde o princípio. Então pessoal, basicamente é isso. Funciona nos tempos nos mercados diferentes, tá? Tanto o ABT diria que é futuros, né, as criptomoedas, não importa qual seja, tá? Sempre você pegando aí moedas com volatilidade, as moedas fortes, né, Ethereum, aí, Litecoin, várias outras moedas aí, Bitcoin e tudo. E Forex, tá? Forex aí também funciona, tá ok? Essa foi a videoaula.